Vamos pra onde agora? Vamos para onde? Vamos pro Carlão? Carlão. Carlos Rachembar? Tá atrás de tu aí, né? Tá aqui. Esse... Um dos grandes e subestimadíssimos diretores do cinema Porra. brasileiro. Inclusive, fizeram uma conta no Letterboxd só com textos antigos deles e são maravilhosos os textos. Chegou a ver isso? Vi. Ele metendo pau em Tarantino, metendo pau no David Lynch. Muito divertido, cara. Inclusive surgiu uma outra thread no Twitter, muito boa. Esse texto é do Carlão do Bruno Andrade. Mostrando, gente, as pessoas têm opiniões fortes. Não, tá tudo sim, bem, isso, sabe? Legal pra caralho. Quando eu digo isso, eu não tô dizendo nem desmerecendo nenhum dos dois, até porque é isso. Sim, Você, não, forma você alguma. mete essa ideia de que é Carlos Rachembar ou Bruno Andrade, porra, caralho. Aham. Gente, o Eu Godard... acho que o Bruno Andrade teria orgulho disso, pelo Com menos certeza. eu acho. Eu acho que ele gosta muito do Carlão, pelo que já conversei com ele. Mas, pô, por exemplo, o Godard falava que o problema do Spielberg é que ele era burro. E tá tudo bem ele falar isso, sabe? Eu concordo com ele, inclusive. Porra. Eu acho que o problema do Spielberg é que quem sou eu pra discordar de Godard não é que ele é burro, não. Eu acho que é que ele entendeu como ganhar dinheiro. Pô, ele falou dia desse que Poderoso já foi o maior filme de todos os tempos. Pô, mas muita gente acha. Muita gente acha. Muita gente acha e assim... Muita gente tá errada também. Também, muita gente tá errada, mas eu acho que também é uma visão muito mercadológica. Pra caralho. Então ele, mais uma vez, entendendo como se ganha dinheiro com o cinema e entendendo a nova Hollywood como esse lugar, Aham. sabe? É até um pouco do próprio Scorsese, de quando ele fala que o cinema de Marvel, super-herói é parque de diversões e o retorno a um cinema digno americano é a nova Hollywood. Pô, sabe? Não é exatamente isso também. Não é. E a nova Hollywood é foda. Eu gosto de muita coisa da nova Hollywood. Uhum. Mas também, assim, o cinema independente americano pré-nova Hollywood tinha muita coisa Com certeza. finesse, assim. Com certeza. Finesse. Só que a nova Hollywood, ela conseguia reunir, de alguma maneira, as práticas do mercado com as práticas do autor. Sim. E não é como se não existisse autores antes, porque existiam, né? É só um momento mercadológico de reconhecimento e construção de grife sobre esses autores. Né? É o mercado aderindo ao autor. Sim. Né? Que nem o Nolan agora é um grande autor para a indústria, porque ele leva a gente pro cinema agora. Perfeito. Pô. Mas vamos falar do Carlão. Vamos falar do Carlão. Esquece essa gentalha, mentira. Cara, eu Carlão- gosto do Spielberg. Carlão é cinema político, cinema erótico, o cinema mais brasileiro possível, sabe? Tudo não, mas tipo, muito que passa do que a gente entende como cinema marginal brasileiro passa pelo Carlão diretamente, sabe? É o cinema cafajeste. Cafajeste. Muito Um excelente pica. adjetivo pro Carlão. É muito pica. É um diretor que tem... E é isso, é um diretor que faz um cinema com muitas limitações técnicas. E aquilo que a gente conversou já em algum programa aqui sobre entender o que é técnica, né? Porque... A técnica, a galera entende a tecnologia no cinema e, portanto, também, de alguma maneira técnica, como algo que traz ao diretor melhores possibilidades quando a técnica é mais desenvolvida. O que é uma mentira completa, né? Não é verdade. Porque a técnica ela não é descolada da vida, ela não é descolada do sistema produtivo, né? Então, a gente até poderia dizer que a tecnologia mais desenvolvida traria mais possibilidades para um diretor se essa técnica ela estivesse completamente descolada do modelo produtivo. A Maya Deren, ela tem um texto muito interessante chamado Profissional versus Amador, em que ela vai discutir justamente isso. Ela vai militar na direção de um cinema amador, porque ela vai dizer que o amador tem muito mais liberdade do que o profissional. E que por mais que o profissional carregue consigo os melhores equipamentos, as melhores câmeras, os melhores cabeamentos, as melhores gruas, tripés, o melhor do Star System, os melhores atores, atrizes, melhores equipes, Uma equipe de produção maior, às vezes. melhor fotógrafo, etc. Ainda assim, dispondo de da melhor técnica possível, esse diretor... ele é submetido por um sistema de estúdio que subverte esse autor a uma lógica de mercado, a uma lógica de mercadoria. E, portanto, ele não é livre para fazer o seu cinema. Inclusive, vários grandes diretores fizeram filmes inovadores em momentos em que eles tinham escassez de recursos, né? Porque a escassez também alimenta a criatividade e a inovação. O Tubarão só é o que é porque não existia o orçamento para fazer um tubarão de verdade. Essa é a Bruce de ideia Blair, desse sabe? estúdio como um todo, né? A gente É tá verdade. fazendo coisas que são acima do que a gente estaria capaz de alcançar. Pois é. Uma Sim. loucura. Pois Se é. não vai na técnica, O vai que na não tem, doideira. tu inventa também, Focas. Porra, tu Exato, inventa a por porra isso. toda. Exato. Essa criatividade necessidade é a mãe da criatividade. É isso. A Bruxa de Blair, por exemplo, é outro filme nessa pegada também. E é isso. Aí a Maya Deren vai falar do cinema amador nessa direção. Por mais que eu não disponha das melhores técnicas, eu tenho a liberdade de fazer. É claro que assim, eu não
eu não tô 100% com a Maya Deren, porque essa lógica de liberdade incondicional, É um sem amador, idealismo um pouco, é um né? idealismo. Porque ainda assim, esse cineasta precisa botar dinheiro na mesa. A não ser que esse cineasta seja o Hong Kang-soo, que é um herdeiro. Sabe? E aí ele faz E o que faz filme filme que que ele custa quer. R$3, porra. E é isso, ele faz o filme que ele quiser e foda-se, vamos fazendo, pá, só quero fazer, o Walter Salles. E ainda assim é um submetido a mercado, né? Mas é isso. Mas, de alguma maneira, quando o diretor está menos submetido à lógica do mercado, mais liberdade ele vai ter de se utilizar da técnica. Por mais que a técnica não seja da mais desenvolvida, ele carrega consigo a possibilidade de se utilizar daquela técnica como uma possibilitadora Sim. de realizações específicas. Claro que a Entender casa as de- limitações dessa técnica... Caralho, é o tamanho da porra. É de plástico, gente. Entender as limitações daquela técnica, porque ela não é uma técnica desenvolvida como a outra, mas, ao mesmo tempo, entender também as suas possibilidades. E há diretores que eles conseguem lidar bem com o grande aparato cinematográfico. O próprio Sondheim, eu acho que é um cara que ele funciona muito bem em blockbuster, porque é a linguagem dele, é o estilo de cinema que ele gosta de fazer. Michael Mann. Michael Mann, mas até esses diretores às vezes se pegam sendo um pouco reféns da máquina. Porque o Doutor Estranho 2, pra mim, não é um bom filme. Eu acho que o Sondheim não conseguiu fazer o filme que ele gostaria ali, sabe? Você vê que ele quer fazer alguma coisa. Né? Sim. Mas tem ali o estúdio impedindo de fazer alguma coisa. E o Carlão era um cara craque em se virar nisso, porque às vezes ele filmava o filme em poucas semanas e ele já mandava pra análise da censura pra já fazer o próximo, sabe? Então ele fazia muito filme correndo pra empilhar a galera de filme pra avaliar e a galera fazer vista grossa, sabe? Não dá tempo de avaliar tudo. Perfeito. Muitas vezes nem ia pro Pois sistema. é. Porque Era um contrabando, basicamente, que ele fazia. Contrabando, total. E aí é isso, assim, porque pra quem não sabe, o Carlos Reichenbach, ele era um grande diretor do cinema brasileiro que produzia nesse dito cinema cafajeste brasileiro, que é uma mistura, digamos assim, do cinema marginal com a pornô chanchada. Era o cinema marginal e que era produzido ali no contexto da Boca do Lixo. Na Boca do Lixo, na ditadura militar. Durante a ditadura militar, na Boca do Lixo. A Boca do Lixo era um espaço de produção, era uma espécie de Hollywood brasileira e, portanto, uma Hollywood do subdesenvolvimento, né? Porque enquanto Hollywood é esse lugar do estrelato, das coisas lindas e maravilhosas, da cidade dos sonhos, a Boca do Lixo é o espaço da marginalidade, do cracudo, da prostituição. A Boca do Lixo era esse lugar. No mesmo lugar onde havia esse espaço de pessoas marginalizadas da sociedade, havia produção de cinema brasileiro, do cinema marginal brasileiro. E o Carlão, uma dessas pessoas que produziam nesse local. E ele fazia esses seus filmes dessa mesma maneira como você trouxe, né? Você levava um roteiro para a mesa do produtor, o produtor aprovava e te dava um orçamento, e esse filme tinha que ser produzido até a semana que vem. Essa é a limitação. E o Carlos Reichenbach entendia a limitação de tempo, de orçamento e técnica que ele tinha, porque ele não dispunha das melhores câmeras, não dispunha das melhores... Equipamento de gravação de som, nada. dos maiores orçamentos, nada disso ele dispunha. Mas ele lidava com isso pra fazer um cinema imagético, cheio de referências, e das melhores referências de diálogo, referências do cinema italiano, da comédia italiana como um todo, do cinema independente americano. E até um cinema intelectualizado muitas vezes e acessível mesmo assim, sabe? Perfeito. O filme Demência, por exemplo, é um filme super nietzschiano, bom pra caralho, inclusive. Nietzscheano e marxista. Marxista, sim. Ele era um cinema muito politizado, né? Ele era um cineasta marxista. Sim. Então, muito foda. Carlos Reichenbach é o meu... Eu hoje digo que ele é o meu diretor favorito do cinema brasileiro. Por muito tempo eu dizia Sganzella. E continua sendo agora o meu segundo diretor brasileiro favorito. Mas é aquele negócio da preferência. Carlos Reichenbach é muito foda. E assim, claro que filmes que eu vou indicar do Carlos Reichenbach, eu não preciso nem dizer um deles que tá atrás de mim, né? Então, Falsa Loura, eu vou dizer, mesmo assim. É um filme que... É isso. Eu já tenho até um corte aqui no canal que eu falo sobre Falsa Loura. Né? Irritou pra caralho, inclusive. Deu uma irritadinha com a Rosane Milhurland também, indo lá, comentando, falando que ficou emocionada, etc. Estamos te esperando aqui, Rosane. Estamos esperando. Que é isso, é a Cinderela brasileira. E mais do que isso, quando a gente fala Cinderela brasileira, é pra gente entender que é uma Cinderela desse cinema marginal. Sim. Apesar de ser um filme sendo produzido em 2007, e portanto essa lógica do cinema marginal teoricamente já acabou, o Carlos Reichenbach tava fazendo cinema, tá ligado? Então a prática dele não acabou. E era...
até por ser marxista, é um diretor muito materialista, né? Sim. Ele lida sempre com o tangível pra ele. Perfeito. Ele faz o filme possível. E aí é isso, a Falsa Loura é a Cinderela brasileira, e quando a gente fala brasileira aqui, a gente tá falando de terceiro mundo. Uhum. Então é a Cinderela da marginalidade. É a Cinderela dos problemas do terceiro mundo. Sim. Não é a Cinderela do primeiro mundo, sabe? Não é a Cinderela com um final feliz. É a Cinderela que sonha com a utopia, mas a realidade bate na sua porta. Tá ligado? Melhor, a realidade bate na porta da fábrica. E é o que é mais pica nisso tudo. Então, a Cinderela brasileira, Falsa Loura, é um primeiro filme que eu indico dele. Mas eu não diria nem que seria esse o mais celebrado dele. É o meu favorito. Uhum. É o meu filme favorito do cinema brasileiro. Mas, assim, a gente pegar o Império do Desejo, pegar mais o que? O filme Demência. O filme Demência estaria nas minhas indicações, mas o primeiro seria Alma Corsária, que é meu favorito. Alma Corsária é muito foda também. O filme brasileiro definitivo sobre a amizade, gente. Vejam Alma Corsária. Camaradagem. Camaradagem. Né? É amizade, pô. Amizade mesmo, irmandade, pô. Não, sim, total. Mas é esse negócio, esse sentido de camaradagem mesmo também. Sim, sim. Pra caralho. É muito foda. E o filme Demência, que é um filme também super imaginativo, é um Fausto brasileiro. Sim, né? pra caralho. E é pra essa caralho. parada do Rauschenbach pegar as referências e tornar elas parte do terceiro mundo, sabe? Uhum. O Fausto aqui é um cara que ele era dono de uma fábrica de cigarros, Uhum. tá ligado? E ele faz o pacto com o demônio nesse lugar. Caralho, do E caralho. ele quer encontrar uma espécie de Eldorado, enfim. Puta sessão dupla com o Fausto do Murnau, hein? Porra, foda. Então, Carlos Rauschenbach, nossa segunda indicação. É isto. Maravilhoso. Como é que tá o chat antes da gente seguir pro próximo? O pessoal tá animado aqui. Então, o Igor falou que Falsa Loura é bom, mas não amarra a chuteira das garotas do ABC. Garota da ABC é muito foda. Muito foda. Muito foda. Mas é o... Sabe, eu vou fazer essa comparação aqui e vou mencionar mais uma vez aquele filme. Na década de 50, Alfred Hitchcock faria 2 filmes teoria na década de 50. Faria 2 filmes teoria na década de 50. Quando eu falo filme teoria é porque são filmes que, além de ser filmes, são teoria. Ele tá pensando no cinema fazendo esses filmes. Que são Janela Indiscreta e Vértigo. Esses Citou. 2 filmes. São os 2 filmes de teoria dele. Só que a grande parada é que Janela Indiscreta é uma espécie de pré-pensamento de Vértigo. Uhum. Ele estava elaborando o pensamento dele sobre cinema em Janela Indiscreta. E ele consolidou esse pensamento em Um Corpo que Cai. A Carlos Rauschenbach fez isso com Garotos do ABC e consolidou com Falsa Loura. Então não pode se dizer que Garotos do ABC é maior que Falsa Loura. Não tem como. Desculpa. Mais o que? Tem alguma coisa? Recapitulem, por favor, quais foram os diretores que vocês já falaram. porque Claire chegando Denis. Agora, Claire Denis e Carlos Rauschenbach. agora estamos Isso. no Carlos Rauschenbach. Aí. São os 2 diretores que a gente falou até agora. Falta 3. Samuel O falou que Samuel falou... Você ia ler? Por favor, por favor, por favor. Janela Indiscreta é melhor do que Vértigo, professor. Aí você tá errado 2 vezes, que eu não sei se foi você, né? que Não, foi falou. outro, foi outro, foi outro. Então Foi o você tá Igor errado antes. uma vez. Mas assim, eu também não vou... Eu não vou ficar triste se você preferir Janela Indiscreta. Porra, o Wesley cometeu um sacrilégio aqui. 2 filmes mid. Os Pássaros é melhor. Cara, sabe qual é o problema? A gente vai ter que falar de Hitchcock em algum momento nesse programa. Óbvio. Dos 5... Óbvio. diretores Pra mim é um que a gente dos ama. 5 melhores da história. Não, fatalmente, assim, né? Então, assim, em algum momento a gente vai falar sobre Hitchcock. Mas, assim, sabe qual é o grande problema do Hitchcock? É porque a gente vai ficar falando filme atrás de filme aqui pra tentar bater Um Corpo que Cai. Só que sempre vai ser Um Corpo que Cai o comparativo. Desculpa. É que nem o Flamengo 2019. Não. É tipo Pelé. Sempre Pelé. Ah, Messi superou Pelé. Vai ter sempre alguém que vai superar o Pelé. Aí sempre vai ser o Pelé a comparação. O filme O Vasco que cai não vai ter, não. Não, não vai. Nunca mais. Nunca É mais. porque no filme a mulher cai 2 vezes, né? O Vasco caiu 4. Nunca mais acontecerá.